Desde o Réveillon, mais ou menos nessa data, fui passar o Réveillon com a minha filha e nós tivemos, nesse momento, uma notícia super complicada, que foi uma doença grave com um cachorro nosso. Cachorro que eu criei até os 4 anos e depois ela pegou para ela. O nome desse cachorro é Bali. E junto com essa notícia dramática veio um sentimento de medo, de perda muito grande. E aí eu resolvi mergulhar nessa história do medo e tentar entendê-lo como se fosse possível. As suas origens, a sua implicação e até a possibilidade de crescimento através dele. E eu me dei conta que, superficialmente falando, existem 2 tipos de medo. Existe o medo real, que é o medo daquilo que realmente ameaça a sua segurança, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito direta. É o medo de uma doença grave, o medo de envelhecer, o medo da falta de estrutura na velhice, o medo de uma notícia grave com relação a um filho, uma pessoa amada, uma pessoa que você conhece, o medo relacionado à perda real. E existe um outro tipo de medo que eu chamo de medo especial, que é aquele medo, um exemplo aqui pertinente ao momento em que você vai fazer uma viagem nova, ao momento em que você vai empreender algo novo, o momento em que você vai dar um salto quântico na sua vida. Vai? Não, está dando. É o medo daquilo que é imponderável, aquele frio na barriga, que não necessariamente está relacionado a algo ruim, mas tira você da zona de segurança, te coloca em outro patamar com relação à estabilidade. É estabilidade desde que você possa aproveitar esse medo para o crescimento. Mas nada está seguro. Não existe o cheque em branco. Existe apenas a possibilidade do surgimento de algo novo, a possibilidade de você se libertar da sua gaiola e começar a voar por ruas, por ambientes que você nunca antes voou, que podem ser maravilhosos esses ambientes, mas de toda forma podem ser extremamente preocupantes. Primeiro porque te tira dessa, vamos dizer assim, zona de conforto, que já não é mais zona de conforto porque você já mudou, você já está diferente, você já consegue vislumbrar que o seu grupo não te pertence mais, mas ao mesmo tempo você não encontrou o grupo ao qual você agora passa a pertencer. É como se fosse um limbo onde tudo é possível, inclusive uma grande felicidade. E isso na nossa vida como meditantes, é algo muito, não vou dizer comum, mas é algo que acontece com muita periodicidade. O meditante vive várias vidas numa só. Essa possibilidade de transcender o ego e experimentar o ser faz com que muitos sonhos se dissolvam, ocorram e se dissolvam quase que imediatamente. Faz com que o indivíduo tenha vontades e faz com que, de uma forma mais clara,
faz com que a pessoa tenha vontades e imediatamente deixa essas vontades cair por terra, porque elas já não satisfazem mais, elas não satisfarão mais a pessoa. Então, é como se você corresse 100 metros, né? Como se a vida fosse 100 metros, mas numa velocidade de um raio laser, ou quase que isso. E esse é um medo, né? É um medo especial, é um medo bonito. Esse é um medo que vale a pena ser vivido. Não que o outro também não valha, o medo real. O medo de algo que realmente pode ofender a sua pessoa, pode ofender a sua saúde, pode realmente tirar o seu tapete de uma forma grosseira. Mas quando você sente medo sem saber exatamente o porquê, né, do que é, esse é um bom tipo de medo. Sempre que o salto espiritual, esse salto quântico está para acontecer, essa insegurança ela surge, simplesmente significa que você de novo está naquele fluxo belo da vida, que é o fluxo desconhecido, do desconhecido. Quando o seu medo se prende a algum objeto, né, ele é um medo comum, o que eu chamo de medo real. A pessoa está com medo da morte, está com medo da perda. Esse é um medo instintivo, absolutamente comum. Não existe nada de especial nele. Agora, fora isso, fora ter medo da velhice, das doenças, das coisas ordinárias, esse medo especial ele se dá quando você não pode encontrar, uma razão para ele. Quando ele está presente sem nenhuma razão. Isso deixa a pessoa realmente amedrontada. E isso com nós meditantes acontece muito. O problema aí é que a pessoa fica tentando encontrar uma razão. Nós somos seres supostamente racionais. E essa coisa da razão toma tanto o tempo da gente que parece que a gente encontra uma certa satisfação em tentar acertar o bumbum da mosca. Saber exatamente de onde esse medo vem. Tentar encontrar explicações que de alguma forma ajudem a diminuir as coisas, atenuar esse sentimento. Nada mais do que isso. E quando você tem uma explicação racional, parece que você fica satisfeito. A melhor coisa é perceber o que está acontecendo da forma mais objetiva, ou seja, das coisas como elas são, sem perguntar muito o motivo. Algo desconhecido está rondando você, como ronda toda pessoa que dá esse salto no vazio, que é meditar todos os dias. E esse é o medo pelo qual todo buscador precisa passar. Não tem como refugar dele. Não é para dar explicações. Mas o fato é que nós somos empurrados dia a dia para a beira desse abismo, é como eu chamo, é um abismo. Não é para entender, é para curtir a existência. O esforço deve ser feito para se experimentar tudo que for possível. Amor, medo, raiva, violência, compaixão, a própria meditação, a beleza, por assim dizer. Quanto mais o sujeito experimenta essas coisas, mais vivo ele se sente. Não tenham em mente que a iluminação ou que a evolução espiritual seja um estado de leseira. Daí vem a graça, essa possibilidade da gente mergulhar em todos os sentimentos que ocorrem. Isso não quer dizer que o indivíduo tenha que perder a cabeça. Daí vem a graça da transformação, isso é a revelação. E essa graça, que é o que é chamado de Sat Chit Ananda, bem-aventurança,
É o que todos nós meditantes experimentamos quando um relaxamento sobrevém depois desses sentimentos que são tão conflituosos. Se você conseguir se mover de uma forma espontânea, né, cada momento em si, ele vai, dentro da sua própria forma inusitada, né, ele vai decidir, né, o que tem que acontecer. Né? Parece chover no molhado, mas não é, não. Deixe o momento decidir qual será o momento seguinte. Não fica tentando organizar demais a vida, não. De modo que você simplesmente vai se acostumar a permanecer aberto. Né? E o próximo momento, ele tem a sua própria beleza, a sua própria magia, e você não tem que ter planos excessivos, né? Ou padrões ou expectativas demais, né? Para acertar na mosca, para tentar entender tudo. Hoje é o suficiente, hoje é o suficiente. É tipo aquele tratamento para alcoólicos anônimos, né? Ou narcóticos anônimos. Vive só um momento. Nem mesmo o próximo momento deve ser vivido. Hoje termina, o amanhã virá de uma forma muito doce, inocentemente, fresco, né? E não embolorado, né? Sem mácula, sem manipulação. Ele vai se desdobrar por si mesmo, sem passado. Né? E isso é a graça. Né? É como as coisas são. Né? Uma flor desabrochando, um pôr do sol acontecendo, o nascer do sol. A natureza vai se movendo. E o que você faz aí é despertar observando isso que acontece, sem esforço, sem envolvimento. Isso nós vamos adquirindo porque a consciência pura vai tomando conta. Toda a natureza ela está repleta de graça, mas né, devido às nossas divisões internas, ao nosso fracionamento, a gente perde a capacidade de curtir a graça, de experimentar a graça. Simplesmente se mova, simplesmente. Deixa o momento decidir o que tem que acontecer. Não tenta manipular, sabe? Isso é de uma falta de fair play. Mais do que isso, é uma falta de amor diante da vida muito grande. É o que nós fazemos durante a meditação, a entrega. Tudo acontece a partir dessa entrega. A gente tem que dar uma chance para o novo, sabe? Eu descobri depois de muitos anos que o que eu tinha aprendido era uma técnica de viver bem, muito mais do que uma técnica de meditação. Agora eu queria me aprofundar com vocês, hoje nós não temos mais tempo, na possibilidade do indivíduo tomar o medo como uma ferramenta para o crescimento, para o seu crescimento pessoal. Vamos ver se amanhã nós conseguimos emburacar nisso. Porque a morte é essa sensação de segurança o tempo todo. A vida, ela não pode ser essa sensação de segurança o tempo todo. Ela não pode, não é bom, não é belo, né? Não tem a criatividade. Né? O que tem é a estagnação, o que tem é a perda completa da vida. Então, se nós nos acostumarmos com esse valor cambiante, inusitado da vida, o nosso progresso será muito mais rápido, né? Em termos de desapego, né? Em termos de velocidade na direção da meta. É isso que todos os iluminados fazem. Todos aqueles que estão muito perto da meta, os que alcançaram a meta, eles deixam tudo para trás. Não importa, a própria vida é deixada para trás, no bom sentido. Né? Isso porque existe uma estabilidade interna muito grande. Mas a gente tem que se acostumar com isso. Deixar as coisas para trás, deixa elas passarem. Vai seguindo em frente. Tenha uma boa noite.